Você já se perguntou por que alguns ciclistas parecem ter uma transformação quase sobrenatural em seu desempenho, como se tivessem feito um pacto com o diabo da velocidade? E se eu te dissesse que existe um método tão intenso, tão contra-intuitivo e tão brutalmente eficaz que pode revolucionar sua performance em apenas uma noite? Isso não é exagero ou marketing barato. É o método Tarantino de ciclismo. Uma abordagem que quebra todas as regras convencionais do treinamento e provoca uma revolução metabólica que a maioria dos treinadores tradicionais se recusa a reconhecer. No minuto 14 vou revelar a técnica que os ciclistas profissionais estão usando secretamente para estimular uma mudança hormonal tão poderosa que seus próprios companheiros de equipe não conseguem explicar sua súbita evolução. Olá, amantes da velocidade e do sofrimento. Calculado. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um universo onde a cronologia tradicional do treinamento é despedaçada, reconstruída e transformada em algo tão impactante quanto um filme de Quentin Tarantino. Esqueça tudo que você já ouviu sobre periodização, linear, progressão gradual e planos de treinamento de 12 semanas. O método Tarantino opera em uma dimensão completamente diferente. Uma dimensão onde uma única noite de treinamento estrategicamente orquestrada pode desencadear uma cascata de adaptações que normalmente levariam meses para alcançar. Primeiro, precisamos entender o princípio fundamental do método Tarantino: a não linearidade intencional. Assim como Tarantino constrói suas narrativas cinematográficas quebrando a ordem cronológica para maximizar o impacto emocional, este método de treinamento deliberadamente viola a progressão tradicional para criar um choque metabólico que força adaptações aceleradas no seu sistema. O ponto de partida é o que chamamos de Mexican Standoff metabólico, um confronto entre diferentes sistemas energéticos forçados a trabalhar simultaneamente sob estresse extremo. Diferente do treinamento convencional que geralmente foca em um sistema de cada vez, aeróbico, anaeróbico lático, anaeróbico alático, o método Tarantino coloca todos esses sistemas em rota de colisão durante uma única sessão noturna. Épica, a estrutura dessa noite transformadora é dividida em 5 capítulos, cada um com sua própria identidade, intensidade e propósito, mas interconectados por um fio narrativo metabólico que cria uma experiência transformadora holística. Capítulo 1. Royal Conquest 000-1:30 horas. Este capítulo inicial estabelece a fundação metabólica da noite. Após um aquecimento adequado, você entra em uma sequência precisa de esforços estruturados assim: 5 minutos em 65% do FTP, 4 minutos em 75% do FTP, 3 minutos em 85% do FTP, 2 minutos em 95% do FTP, 1 minuto em 105% do FTP. Repita esta sequência 3 vezes sem intervalos de recuperação entre os patamares, apenas entre as séries completas. 5 minutos de recuperação. Este protocolo descida inversa estabelece um esgotamento preciso e calibrado de glicogênio que prepara o terreno para o que vem a seguir. Capítulo 2. Kill Bill, volume 1% do seu FTP. 1:30, 2:45 horas. Aqui é onde as coisas ficam intensas. Nesta fase, você executa o que chamamos de sequência da noiva. 3 sprints máximos de 20 segundos, com apenas 10 segundos de recuperação entre eles. Sim, você leu certo. Apenas 10 segundos de recuperação. Este protocolo brutal força uma resposta hormonal explosiva, elevando dramaticamente seus níveis de catecolaminas e hormônio de crescimento. Entre cada série de sprints, faça 3 séries no total, você realiza exatamente 5 minutos e 22 segundos, de pedalada em zonas variáveis, seguindo um padrão específico que sincroniza com sua frequência cardíaca em recuperação. Este timing preciso não é arbitrário. Pesquisas do Instituto de Ciências do Esporte de Berlim demonstraram que este intervalo específico maximiza a ressíntese parcial de fosfocreatina, enquanto mantém níveis elevados de adrenalina circulante. Capítulo 3. Bastardos Inglórios 2:45, 3:30 horas. Este é o capítulo onde implementamos o que chamamos de Operação Kino, um bloco trabalhando exclusivamente a cadência em um protocolo não convencional. Por 45 minutos, você mantém uma potência relativamente baixa, 65-70% do FTP, mas alterna entre cadências extremas a cada 3 minutos. 3 minutos a 40-45 RPM, similar a pedalar na lama, 3 minutos a 110-120 RPM, girando como um liquidificador.
Contraste brutal entre estas cadências extremas, mantidas por tempo prolongado, cria um estímulo neuromuscular raramente experimentado no treinamento convencional. Você está literalmente reprogramando os padrões de recrutamento motor e eficiência neuromuscular. Capítulo 4. Pulp Fiction fisiológico. 3:30, 4:15 horas. Agora entramos na fase mais não linear e psicologicamente desafiadora da noite. Neste capítulo, você executa o que chamamos de maleta dourada, uma série aparentemente aleatória de esforços que parecem desconectados, mas na verdade seguem uma sequência metabolicamente calculada. 2 minutos a 120% do FTP, 30 segundos. De recuperação. 7 minutos a 75% do FTP. 1 minuto a 150% do FTP. 4 minutos a 65% do FTP. 5 minutos a 90% do FTP, 20 segundos máximo absoluto. 8 minutos a 80% do FTP. Não existe recuperação programada entre estes esforços. Você passa diretamente de um para outro. A sequência aparentemente caótica, na verdade, força um padrão metabólico específico que cria interferências produtivas entre diferentes vias energéticas. Esta é a essência do Pulp Fiction fisiológico. Eventos aparentemente desconexos que formam uma narrativa metabólica coerente quando vistos em sua totalidade. Capítulo 5. Era uma vez em Hollywood, do Lactato. 4:15, 6 horas. O capítulo final é o mais longo e psicologicamente brutal. Após quase 4 horas de estímulos intensos e variados, você entra na fase que chamamos de Cliff Booth, uma referência à resistência inabalável do personagem de Brad Pitt. Este capítulo consiste em 30 minutos exatos em sweet spot, 88, 93% do FTP, sem variações, 10 minutos de recuperação ativa, 20 minutos exatos em threshold, 95, 100% do FTP, sem variações, 5 minutos de recuperação ativa, 10 minutos exatos em zona VO2, max, 105, 120% do FTP, 10 minutos de recuperação ativa, 20 minutos finais em sweet spot, 88, 93% do FTP. A característica definidora deste capítulo é a estabilidade absoluta da potência durante cada bloco. Diferente dos capítulos anteriores, com suas variações dramáticas, aqui você deve manter a potência em um intervalo extremamente estreito, plus 2 watts, criando um estímulo de água chinesa, a tortura da constância implacável. O elemento transformador desta abordagem está no que chamamos de efeito Tarantino, a colisão deliberada de estímulos aparentemente contraditórios que, quando sequenciados desta forma específica, criam um estresse metabólico tão intenso e multifacetado que seu corpo não tem alternativa senão adaptar-se dramaticamente. É o equivalente fisiológico de uma cena de Tarantino, onde violência, humor e diálogos filosóficos colidem para criar algo inesquecível. Agora vamos abordar a pergunta óbvia. Por que uma única noite? Por que não distribuir estes estímulos ao longo de semanas, como sugere a sabedoria convencional do treinamento? A resposta está no que os cientistas esportivos chamam de sobrecarga aguda concentrada, um estímulo tão intenso e multidimensional que desencadeia uma cascata de sinalizações moleculares que normalmente permaneceriam dormentes com estímulos mais convencionais e distribuídos. Quando você submete seu corpo a este protocolo específico durante uma única noite épica, você ativa simultaneamente upregulation massiva de AMPK e PGC1A, os interruptores mestres da biogênese mitocondrial, elevação sustentada de fatores de transcrição relacionados à capilarização muscular, pico pronunciado de hormônios, anabólico seguido por uma fase sustentada de elevação moderada, depleção estratégica de múltiplos substratos energéticos, forçando adaptações metabólicas compensatórias. Em essência, você comprime meses de estímulos variados em uma única sessão épica, criando um Big Bang metabólico, que ressoa pelo seu organismo por semanas. Uma consideração crucial: o método Tarantino não é para iniciantes ou mesmo para intermediários. Ele exige um condicionamento físico significativo e uma base aeróbica sólida. Tentar este protocolo sem preparação adequada é como assistir Pulp Fiction como seu primeiro filme. Você pode não estar pronto para ver a experiência. Idealmente, você deveria ser capaz de completar confortavelmente RIDs de 4 horas e ter pelo menos 2 anos de treinamento estruturado
antes de tentar esta abordagem. O componente nutricional do método Tarantino também é tão não convencional quanto sua estrutura de treinamento. A preparação nutricional começa 72 horas antes da sessão épica. Dias 3 e 2, carregamento moderado de carboidratos, 7 ou 8 de Akira, com ênfase em baixo índice glicêmico. Dia 1, redução dramática de carboidratos, 2G Kirial, e aumento significativo de gorduras, 2,5G Carrars, dia do evento. Carregamento agressivo pré-sessão, 2,3G Carrars de carboidratos nas 4 horas precedentes. Durante a sessão épica, a nutrição segue um protocolo específico que chamamos de mala do Marcellus-Wallace. Uma combinação precisa de múltiplos transportadores de carboidratos, maltodextrina, frutose e destrose, em proporções que variam estrategicamente, durante diferentes capítulos da sessão. O objetivo é fornecer um fluxo constante de aproximadamente 80 a 110 jar de carboidratos por hora, sem causar distúrbios gastrointestinais.